Olá, boa noite. Eu sou a fonoaudióloga Lenice Munhoz. Junto com a fonoaudióloga Karina de Araújo Sekiguchi, nós coordenamos a área de linguagem infantil aqui na Open Mind Saúde. E em agradecimento às 995 visualizações que nós tivemos no nosso canal do YouTube para o evento do DEL ao TDL 30 anos de ensino e pesquisa, com a participação especial da professora doutora Débora Beff Lopes e da doutora Amália Rodrigues. E como nós tivemos problemas técnicos também durante o evento, nós, em agradecimento, vamos estar respondendo as perguntas que não foram respondidas no dia, que ficaram pendentes, como uma forma aí de comemorar também todo o engajamento, toda a participação e as pessoas que nos acompanharam até o final, independente dos problemas técnicos também. Então, acaba sendo um presente nosso aí para todos vocês. Então, hoje, estamos aqui, nós quatro novamente, doutora Karina Sekiguchi, doutora Amália Rodrigues, professora doutora Débora Beff Lopes. Boa noite a todas. Boa noite. E nós vamos responder as perguntas que ficaram pendentes em formas de tópicos. Nós fizemos um compilado com as principais temáticas das perguntas que ficaram pendentes e, para ficar de uma forma mais didática, faremos dessa forma. Então, a primeira pergunta é relacionada ao diagnóstico do TDL. Se esse diagnóstico ele pode ser realizado por um médico, neurologista ou psiquiatra, como que é esse procedimento? A Amália irá responder para nós. Boa noite, Lenice, obrigada. Assim, a gente precisa, né, da participação dos médicos no processo diagnóstico, até para a gente poder verificar os critérios de exclusão, né? Então, médicos como psiquiatras, neuropsiquiatras, pediatras e neurologistas infantis são médicos que geralmente a gente encaminha para verificar a parte médica, né, genética, desenvolvimento dessas crianças e alterações assim que sensoriais, neurológicas que não podem acontecer nesses quadros. Geralmente esse diagnóstico ele é desconhecido da classe médica, então geralmente essas crianças estão passando em investigação, mas o fechamento deste diagnóstico acontece muito mais pelo profissional, o fonoaudiólogo, né, que é o profissional que mais conhece sobre esta patologia e o motivo da gente ter se reunido aí neste evento para poder divulgar mais sobre esse diagnóstico e essa terminologia. Tá ótimo, perfeito. Outra questão que foi bastante pontuada por várias pessoas é com relação a outros sinais para estarem observando na realização do diagnóstico do TDL, além do atraso de fala. E aí, pensando em crianças aí de 2 anos, como seria? Aí a professora Débora irá responder para nós. Boa noite. Obrigado a todos que ficaram com a gente ali aquele tempo todo. Eu destaquei um pouco isso na nossa conversa lá no dia 16 de outubro. Então, na verdade, o TDL, até a nova classificação, reclassificação, eu diria para vocês, exclui tudo, né? Hoje não mais, porque a ciência mostrou que eles têm outros sinais, outros sintomas e outros quadros que podem estar associados, que são chamados de concomitantes ou co-ocorrentes. Né? Então, uma criança, ela pode ter um sinal indicativo de TDAH e ser um TDL também, só que a gente ainda não sabe, então se percebe mais a criança, a questão da hiperatividade do que a questão da linguagem. Uma criança as crianças hoje com um QI entre 70 e 80, que agora, estando não cumprindo os critérios para déficit intelectual, também podem ser incluídas no TDL. Então, nós podemos ter uma criança que é mais lenta, que demorou mais para firmar a cabeça, que demorou mais para sentar, que demorou para engatinhar, que teve um atraso
mais global no desenvolvimento e não só linguístico, né? Lembrando sempre que não pode cumprir critério de inclusão em déficit intelectual, tá? Que eu não vou ficar falando agora, senão a gente não acaba. Que agora me escapou. Então a gente vai ter a questão da interatividade. Aí a outra questão importantíssima, que são as questões motoras, né? Por que tão importantes? Porque agora, com a descrição clara do TDC, que é o parente, o irmão do TDL no aspecto motor, a gente tem encontrado muita literatura e confirmando aquilo que a gente observava da questão da a gente sempre observou isso e eu às vezes brincava, não sei se as meninas vão lembrar, olha como eles andam, presta atenção no jeito deles. Meio patinho. Lembra do patinho? Eu falava isso muito, porque... E isso lá em 90, e por 99, 2000, sei lá. Então, a gente via isto, esta questão motora, mas passava, não existia uma forma de diagnosticar isso. E hoje a gente tem a questão do comórbido com o transtorno do desenvolvimento da coordenação, que nada mais é, claro, de uma forma bem simplista e bem absurda, só para esclarecer, é o parceiro do TDL. Você tem crianças que têm TDL e não têm TDC? Sim, tem. Você tem criança que tem TDC e não tem TDL? Sim, tem. Agora, você tem muita criança que tem TDL e TDC. Né? Então, esses são outros... Imagina que são os principais sinais que podem estar comórbidos. Tem que ter atenção, coisas importantíssimas. É neurológico? Lesional, né? Ou funcional? Não é TDL. Então, continua tendo exclusão. Não é só inclusão. Foram incluídos alguns quadros considerados também do neurodesenvolvimento não lesionais. Não neurologicamente marcados. Então, se você tem, lembrando sempre, qualquer... ele é epilético. Então, se ele é epilético, ele não é TDL, né? Ele tem uma perda auditiva. Bom, tem uma perda auditiva, ele não é. A gente não pode atribuir um diagnóstico de um processo de patologia que acomete o desenvolvimento se eu tenho uma questão de associação. Ele é paralítico cerebral. Então, não é TDL. É transtorno de linguagem que vem no espectro, está associado a, da mesma forma que o transtorno do espectro autístico. Quer dizer, se eu tenho uma criança TEA, ela não é TDL. O transtorno da linguagem dela está lá no quadro dela de TEA. O diagnóstico dela não é linguístico só, ele é muito mais amplo. Né? Tem outras habilidades de desenvolvimento, questões importantíssimas que também estão alteradas, e aí você vai ter ainda a exclusão. E a inclusão é aquilo que eu falei. Ficou claro? Sim, ficou. Eu acredito que, já que a senhora entrou nesse assunto do TEA, dá para a gente já falar sobre uma questão que levantaram com relação ao diagnóstico diferencial, aí, com a apraxia de fala, com o TEA, e aí principalmente nessa idade de 2 anos. Como diferenciar? Ai. Na idade de 2 anos, você não faz diferencial de ninguém, de nada. Né? A não ser que seja neurológico, a não ser que seja sindrômico, a não ser que seja auditivo. Né? Você tem uma criança de 2 anos, o que eu posso dizer para você? Se uma criança tem 2 anos e ela não tem contato de olho, ela tem sinais de isolamento social, flaps, você está correndo um grande risco de estar mais para um TEA do que para um TDL, certo? Um risco bem grande. Agora, você diz para mim, você jura? Não juro nada. Porque em desenvolvimento você não jura nada.
Eu não sei se alguma das pessoas que vai nos assistir agora respondendo essas perguntas assistiu a minha aula do Congresso Brasileiro. Onde eu tratei exatamente disso. Quer dizer, uma ecolalia imediata está ali, o paciente. Uma ecolalia imediata absurda. Era 100% das vezes. Tá? E todo mundo é autista, é autista, é autista. Não. O que ela não fazia? Ela não entendia nada. Nada. É como se não estivessem falando, estivessem fazendo blá, 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 blá. Essa criança tem um quadro de compreensão que impedia qualquer tipo de resposta. Então, ela dava a impressão de ser um autista? Dava. O que a gente fez? Terapia diagnóstica. Né? Então, quando você tem uma criança que está ali entre os 2, 3, 4 anos e está nesse balaio de gato, não assina nada, porque você não pode assinar nada, eu juro que é. Que não é. Você tem que investir nessa criança em reabilitação, não dar rótulo nem assinar embaixo que é, né? Eu acho que isso é outra coisa importante, porque em relação às questões médicas, um médico ele não tem obrigação nenhuma de ver uma criança com flap ecolálica de 2 anos e meio e achar que ela não é autista. Ele se baseia num protocolo clínico de observação, certo? O que compete a nós, na minha opinião, que estamos aí nesse limiar, eu não atendo nada disso, tá? Eu sou uma profunda estudiosa de TDL. O resto é experiência de vida e anos de ver coisas, e ler, e estudar, e fazer tanta banca que você consegue aprender de tudo. Mas, na verdade, o que nos compete? Pegar esta criança, colocar esta criança em reabilitação, fazer um bom trabalho, ter um olhar clínico, não chegar na perspectiva, é autista, ponto. Certo? Colocar esta criança em reabilitação, observar esta criança, olhar o funcionamento dela, verificar como ela lida com você, como ela vai reagindo, conforme ela vai te conhecendo, que de resposta ela começa a te dar, porque às vezes a gente consegue mudar um diagnóstico, e muda mesmo. Agora, se não tentar, não vai saber, né? Pode ser que seja um TEA mesmo. Em crianças pequenas há limiares muito tênues. E lembre-se sempre disso. Quando um indivíduo está em desenvolvimento, ele é a caixa de surpresa. Tanto ele pode te dar um baita susto e modificar tudo, certo? Porque a gente não sabe. Aquele cérebro está processando informações. Ele vai ficar normal? Provavelmente não. Provavelmente ele vai ter que ter reabilitação, mas aí depois que você esclarecer isso, que você pode dizer, não, é reabilitação para TDL, que é diferente de reabilitação para TEA. Porque são quadros diferentes. Você não pode fazer igual, não é receita. Não é assim, pega um fonema e coloca para a esquerda, o outro para a direita. Não é assim. Né? E isso é o mais importante, que é a questão do olhar clínico. Eu vou contar uma coisa para vocês que eu lembrei agora, olhando para a cara dela aqui na tela. Nem sei em que ano foi isso, mas faz tempo. A gente recebeu um pedido de uma avaliação, Karina, não sei se você vai lembrar, de uma criança que tinha um leve atraso de desenvolvimento. E aí eu falei, Karina, você atende? Atendo, vou ver. Bom, quando ela chegou lá na recepção, ela desceu ela foi lá para a recepção, chamou o nome da criança. Quando a mãe levantou a mão, ela voltou de macharré. Falou assim, aquela menina Edel, eu sou o mico-leão dourado. A menina estava no carrinho, com sonda de alimentação. Você lembra, Amália? Não sei se você lembra, cá? Uma criança totalmente neurologicamente comprometida. Né?
E o diagnóstico que veio para a gente era um atraso de linguagem. Realmente, ela tinha um Também. atraso de linguagem, estava certinho, era enorme. Tá? Eu lembrei disso agora, olhando para a carinha da Karina, eu lembrei. Porque eu lembro dela voltando e falando, mãe, que medo, não é aquela menina, não sei o que. Certo? E isso ela tinha lá, nem sei se já era formada, estava no 4º ano, se tinha lá 23 anos fazendo mestrado, sei lá eu. Uhum. Né? Então, a gente hoje reconhece, a experiência era nenhuma. Hoje quando você fala, meu Deus, não, mas era um atraso. Então, acho que isto é importante, né? Nos 2 anos. A apraxia. Então, nós estamos aí, DEL, TDL e até, já falei, né? E a praxia? E a apraxia. Bom, primeiro grande problema. Um TDL que tem TDC junto, transtorno de desenvolvimento da coordenação, tem alteração de produção motora. Tem alteração de processamento motor. E boca, lábio, língua, não é independente do resto do corpo. Se você tem um transtorno de desenvolvimento da coordenação, você vai encontrar alteração de produção de fala nesta criança TDL. Certo? Isso não quer dizer que ela é apráxica. A apraxia é outro quadro. A apraxia é um quadro raro. Se nós temos, hoje a perspectiva é de a cada 30 crianças, 2 podem ter TDL, variando os graus, é óbvio, que é isso que diz a literatura. Se isto ocorre no Brasil, não sei onde estão essas crianças. Mas eu atendi muitas delas, mas não chegou nem no pé dos pensando em onde estão as pessoas, né? E você não pode misturar isso. E enquanto o TDL é um quadro de ocorrência significativa, a apraxia pura é um quadro raro. Tá? Pura. Certo? Agora, uma criança TDL que tem uma alteração motor, ela é apráxica? Não. Eu imagino, e eu vejo, e a literatura indica, que da mesma forma que a gente tem um monte de TDL com alteração de processamento motor, e não é motricidade, gente, pelo amor de Deus. Não mistura com motricidade, que eu de motricidade não sei nada. Nada. Eu não estou falando de funcional. Estou falando de central. Processamento central. Cérebro. Juntar o Lé com o CRE. Né? Eu tenho que fazer P, eu escutei P e tenho que repetir P. O que eu tenho que fazer? Então eu tenho que fechar a boca, unir os lábios, explodir para fazer pá. Mas eu não posso vibrar a corda vocal, porque senão sai ban. Certo? Isso é um caminho. Ou musculatura, posiciona aí. Certo? Acontece em milionésimo de segundos, mas é assim que funciona. E esta criança, com uma questão de praxia pura, está aí neste caminho de saída. O grande problema dela não é motricidade, é processamento motor, que é como o TDC, é uma alteração do processamento motor. Como o TDL é uma alteração do processamento linguístico. E aí eu posso ter os dois juntos. Mas eu não tenho uma criança TDL que é apráxica. Não. Eu tenho uma criança TDL que é comórbida com uma alteração, com um transtorno no desenvolvimento da coordenação. Ela não é apráxica. Certo? Da mesma forma, que se você vasculhar a literatura, o que tem de alteração de praxia em autismo, deu uma busca, deve ter milhões de textos falando de alteração de praxia em autismo. Agora, você vai me dizer que ele é apráxico? Eu acho que ele é autista. Ele é um autista. Minha leitura pode estar errada. Ele não é um apráxico, uma criança com alteração de praxia, e ninguém fala que ele é apráxico, tá? Se vocês olharem nos textos, é alterações práxicas. É alterações na praxis. Não são
não está lá diagnosticado como CAS, entendeu? Apraxia de desenvolvimento de fala, ou apraxia de fala na infância, certo? E ser apráxico não é gostoso, tá? O prognóstico é muito pior em muitas coisas. Porque não é simples para um apráxico construir produção de fala em fala continuada. É muito difícil. Então, é bastante difícil no Brasil. Eu acho que muito até. Nós temos pouco instrumento, pouca gente para dar apoio nesses diferenciais. Eu acho que hoje o maior auxiliar do profissional, além do conhecimento teórico do que é uma coisa e outra, é o olhar clínico. É você começar a perceber as diferenças que você encontra nessas crianças. Né? O que é diferente de um apráxico para um TDL com alteração de praxia? Primeiro, eu não encontrei na literatura, posso ter comendo uma grande bola, mas descrições de alterações de compreensão de linguagem em apráxicos. Eu desconheço. Né? Agora, de produção, sim, é claro. E aí o que acontece? Esse indivíduo não produz, o feedback é zero, a coisa embola toda. Como é que ele desenvolve normalmente? Então, eu acho que esse diferencial é muito mais, hoje no Brasil, na condição que a gente tem, clínico do que de cara. E, obviamente, em termos ideais, um bom neuropediatra junto com você, né? Se for praxia e um bom psiquiatra infantil, a gente vai falando de terra. Porque é nesta observação clínica e de reabilitação que essa parceria aí pode acertar esse diagnóstico. Né? Diagnóstico significa prognóstico. Isso é uma coisa muito importante. Diagnóstico significa prognóstico, primeiro de tudo. Para você ser honesto com uma família, você fecha o diagnóstico para você poder dimensão do prognóstico. Para não falar besteira e não dar esperança que não tem, entendeu? Não vai. Existem quadros que você consegue que melhorem muito, mas eles são perenes. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. E a outra coisa, do diagnóstico depende a tua conduta de reabilitação ao longo do tempo. Que é diferente daquele momento de terapia diagnóstica, aonde você fica executando, manejando, no bom sentido, a criança em várias frentes para ver o que ela responde melhor. Certo? Você faz isso, você descobriu o que ela tem. Na hora que você fecha esse diagnóstico de uma criança pequena, e isso leva, às vezes, 2 anos, gente. Às vezes leva esse tempo. Às vezes vai mais rápido. Não sei, depende. E aí você entra num processo terapêutico específico para aquele indivíduo. Por isso que eu falo do olhar clínico, que é como é que eu manuseio isso, que tipo de manejo eu tenho com essa criança para poder ir descobrindo qual é o melhor caminho, e esse caminho me indica que é onde é que está a maior dificuldade. Deu para entender? Deu sim. Chega de falar, já falei. Deu sim. E deu para ver o quão complexo é esse assunto dos diagnósticos diferenciais. E por isso que teve tanta dúvida relacionada a isso. E é um ponto importante para estar retomando. O próximo, e dando uma continuidade ainda no assunto... Permite eu até fazer adicionar aqui uma informação, né? Quando a gente fala dessas questões de comorbidade, de prevalência, como a Débora falou, sobre você ter casos que são realmente apraxias de infância, né? De fala na infância, e que isso, né, devido ao prognóstico, a natureza é sábia. Né? Então, prognósticos que vão dar prognósticos com muito mais lentidão de recuperação, né, que são casos crônicos e que vão ter muitas dificuldades, a gente tem incidências menores. Então, há muitas evidências científicas já de muitos anos de como que isso incide na população. Né? Então, a gente tem uma incidência muito baixa de apraxia de fala na infância, né, só a descrição do quadro, o que não pode ser confundido
com questões, por exemplo, a gente tem crianças com síndrome de Down em que as questões de apraxia de fala, elas fazem parte do quadro em 50%, 60% das crianças, assim como nos TEAs também, né, que às vezes vai ser junto com QI e outras questões de um divisor de água dessa criança autista ser verbal ou não ser verbal, porque também tem aí uma porcentagem de 50% a 60% dos casos com diagnóstico de autismo, com presença ou não de questões práxicas, né? Então, é um pouco também da gente, acho que, né, fechando um pouco a ideia da professora Débora, da questão do olhar clínico, é que a gente, na verdade, vai se basear para fazer diagnóstico num conjunto de sintomas, né? Não existe só um sintoma único, e daí você fecha esse diagnóstico, inclusive para fazer, né, os critérios de exclusão e de inclusão de TDL, a gente tem uma lista de critérios. Para fazer isso numa criança, nos transtornos neurodesenvolvimentais da infância, em que você não tem fenótipo diferente da síndrome de Down, você vai ter uma lista de critérios na tríade do autista, para você então verificar, bom, quais são esses sintomas, e alguns deles só vão acontecer ao longo do tempo, né? Então, principalmente se não é uma criança com uma gravidade mais leve, uma sintomatologia mais leve, né? Muitas das comorbidades e inclusive questões de estereotipias, comportamentos repetitivos, interesses específicos, eles só vão surgir com o desenvolvimento, né? Então, quando é mais grave, a gravidade é maior, sempre é mais fácil da gente fazer o diagnóstico, né? Aí, porque ele vem muito clínico, ele vem muito a descrição do livro, fica mais fácil. Mas essa questão também de verificar, então tem que ter um pouco de cuidado hoje em dia, porque assim, a gente tem visto muito crianças pequenas que não falam. E o primeiro diagnóstico que está vindo na mente dos fonoaudiólogos é a apraxia de fala, quando ele teria que ser o último, pela questão da incidência na população. Primeiro assim, ele é surdo, ele tem perda auditiva, ele tem sintomatologia neurológica, ele tem uma alteração genética, ele tem uma deficiência intelectual. Da onde saiu esse não falar e essa não linguagem oral, para a gente poder pensar, bom, aí a gente pode começar a pensar num caso de um TDL. Excelente, você quer complementar, Karina, também esse ponto? Ou já querendo aproveitar e dar um gancho para falar das alterações sensoriais, que também foi uma questão que perguntaram se está presente nos quadros de TDL ou não. Na verdade, eu acho que é um pouco complementando o que a professora Débora falou, o que a professora Amália falou. A gente tem que olhar para aquilo que descreve o quadro, né? Então, assim, o fonoaudiólogo precisa ter na sua cabeça os critérios de exclusão, claramente, e esses são os primeiros que a gente deve olhar, né? Eu acho que uma boa anamnese já diz lá, a audição está funcionando? Você fez exame de audição, fez Bera, fez audiometria, fez o exame da orelhinha? Parece uma pergunta boba, mas é essencial. Né? Então, a gente começa com esses critérios de exclusões para a gente ir ticando lá, no nosso raciocínio clínico. E aí, quando a gente pensa nas questões sensoriais, é o mesmo caminho. O que compõe alteração sensorial quando a gente fala de patologias de neurodesenvolvimento? Os quadros de autismo, isso é marcado no quadro. Né? Então, quando a gente pega a descrição da patologia, a gente tem lá marcado alterações sensoriais, sejam elas auditivas, sejam elas táteis, sejam elas de movimento. É uma alteração que compõe a manifestação do TEA. Alteração sensorial pode aparecer nas crianças apráxicas? Também pode aparecer nas crianças apráxicas. De uma forma mais leve do que no TEA, por exemplo? Sim. Agora, quando a gente pensa em TDL, a gente não tem dado de literatura que descreva isso como marcador do quadro, como marcador da patologia. E aí o que a gente tem que prestar muita atenção é o que é do TDL e o que pode ser específico de uma única criança. Então, é óbvio que a gente pode ter um TDL que em algum momento seja seletivo alimentar por qualquer outro motivo do desenvolvimento. Que seja uma criança com uma dificuldade
mais sensorial por outras questões, mas isto não é marcador das crianças que têm transtorno do desenvolvimento da linguagem. E aí, para complementar um pouco essa questão do raciocínio clínico e diferencial, vou falar para a Débora, porque ela vai saber que ela ensinou isso e isso não sai da nossa cabeça, desse contínuo da linguagem, né? O quanto que a gente tem que ter isso na cabeça. Aqui, numa extremidade mais grave, os casos muito comprometidos de TEA, e aqui nessa extremidade mais leve, os quadros muito leves de atraso de linguagem simples. E aí a gente tem um percurso de linguagem nesse caminho, que vai de um atraso simples de linguagem, do TDL nas suas variações, porque a gente também tem os TDLs que são mais leves, até os TDLs mais comprometidos, que têm a expressão e a compreensão acometidas, e os casos muito leves de TEA, que a gente vai começar a, de verdade, entender e diagnosticar um pouco mais velho, como a Amália disse, porque numa idade muito pequenininha, de 2 anos, eles têm sintomatologias parecidas, né? Mas eles crescem e aí as alterações comportamentais ficam mais marcadas, as dificuldades de socialização não se desenvolvem e aí esse diagnóstico se concretiza, né? Então, eu acho que quando a Débora fala de diagnóstico e prognóstico, explicar isso para a família é importante, para eles entenderem que não é que a gente não está dando o nome que eles querem ou que a gente não sabe dar o nome, mas que a gente está pensando sobre aquela criança, né? E falar sobre esse contínuo funciona, no sentido de que é verdade, né? Então, assim, os marcados são fáceis, a Amália disse, a gente pega uma TEA, vários comprometimentos, comprometimento intelectual associado, a gente faz diagnóstico com 3 anos, 4 anos, se for um quadro grave. Agora, os quadros leves e os quadros de TDL mais graves que envolvem compreensão, como a Débora disse também, é um grande balaio de gato, né? Então, respondendo à questão da alteração sensorial, não é marcador clínico, e aí eu acho que a gente tem que ter na cabeça o que é de cada quadro. É papel do fonoaudiólogo entender isso. E no processo de terapia diagnóstica e fazendo essas perguntas de uma forma mais concreta na intervenção, né? Então, assim, a criança vai dar as respostas e a gente vai conseguir chegar num caminho de diagnóstico mais preciso, mesmo que isso leve um pouco mais de tempo. Eu acho que a questão não é a resposta rápida, mas é a resposta certa. Sim, com certeza. E aí eu estava pensando nos comentários de vocês se complementando um pouquinho, que às vezes eu observo que às vezes a família vem com uma ansiedade muito grande para que já tenha um nome, para que já fale o que tenha, e enfim, então às vezes a gente conseguir fazer essa parceria com a família, ter essa conversa, explicar, principalmente esse contínuo que a Karina falou, para explicar para eles que é um processo, né, que nesse processo a gente precisa da parceria deles, do auxílio deles também, para a gente conseguir fechar um diagnóstico de forma acertada e não fazer algo precipitado e que aí vai estar errado e aí tem toda uma questão aí emocional, enfim, de prognóstico que muda de acordo com cada diagnóstico, né? Então a gente conseguir ter essa conversa, ter essa parceria e ter essa empatia também com a família, né, para mostrar que é um processo e mostrar que eles vão estar participando conosco também nesse processo de terapia diagnóstica. Só para dar uma complementada, veio, né, essa complementação. Aí, dando continuidade aqui nas questões que nós tivemos, com relação se ainda existe as subdivisões do DEL como eram antes, agora com o TDL, como é que ficou essa questão das subdivisões? Aí a professora Débora vai comentar um pouquinho para nós. Eu desativo o som para ficar melhor para eu ouvir os outros falarem e depois esqueço de ligar. Na verdade, as classificações antigas do DEL, que são de origem espanhola, e vem lá do Narbona, que é um autor que eu sempre disse isso. Eu nunca vi um TDL falando que era DEL, né? Então, chamava de DEL. Não posso falar TDL num cara num diagnóstico anterior.
né? Vamos falar de TDL, um cara que não era TDL, ele era DEL, né? Eles mudavam de quadro. Então a gente tinha assim, um quadro de falha de programação, que eles chamavam de alteração de programação motora, lembra? Da programação articulatória, nem lembro mais. Fonológica. Fonológica, alteração de programação fonológica. Aí, quando você adequava aquela fonologia, surgiu uma questão sintática absurda. Isso. E a fonologia não era mais a principal. Ou uma questão lexical absurda. Então, o semântico era pior que o fonológico. A divisão clínica a divisão hoje não existe mais, né? Há um tempo atrás, já os então chamados semântico-pragmáticos mudaram de lugar, né? Viraram transtornos pragmáticos linguísticos, ou linguístico-pragmáticos, é PLI, pragmáticos, linguístico-pragmáticos, e hoje nós estamos no déficit de comunicação social, que para mim está ali no meio do caminho das alterações de funcionalidade, que seria um limite extremo de K do autismo, né, o mais leve. Elas não existem mais em termos de diagnóstico. A gente não pode mais escrever isso, né? Então, estou dizendo aqui, ó, criança portadora de TDL semântico-pragmático. Isso não existe. Né? Portadora de TDL fonológico-sintático. Não tem. É TDL, é TDL. O que a gente pode ter é puramente expressivo ou misto. Compromete compreensão e expressão. Essa é a subdivisão que a gente tem. Certo? Eu não vi nem classificação de grau de severidade, moderado, leve, não. Tá? Agora, clinicamente falando, ter na cabeça as divisões dos subsistemas de linguagem, na hora em que você está avaliando aquela criança, faz uma diferença absurda. Absurda. Principalmente para o teu processo terapêutico. Se você conseguir localizar clinicamente o que está pior naquele momento. Então, hoje eu tenho uma criança que é TDL e tem uma alteração de produção de fala, que pode ser fonológica ou produção pura, mesmo articulatória, que está levando, o cara está ininteligível. É isso que me interessa hoje. Eu preciso torná-lo inteligível. Certo? Ele se tornou inteligível, eu vou descobrir. O quadro é mais semântico, lexical, ou está mais morfologia e sintaxe, pior. Então, não. Ele não sabe palavras, ele não conhece o básico, semântico, lexical. Esse é o principal foco da minha intervenção. Certo? Ninguém fala sem sonzinho, ninguém faz frase sem palavrinha, ninguém faz discurso sem frase. É um processo. Certo? A criança conhece o objeto, ela não produz o nome do objeto. Ela precisa da produção articulatória para poder produzir o nome do objeto que ela conhece. Certo? Então, essa divisão clínica, que hoje eu chamo bem de clínica mesmo, é você ter aquele olhar que as meninas estão falando o tempo todo. Nós não estamos falando de pesquisa, nós estamos falando de clínica. Né? Aqui é a Débora lá no estágio, não é a Débora, né, outra, que tenta entender as coisas do TDL, que é de personalidade cindida. Mas, de qualquer forma, lá na hora, para você explicar, inclusive, para a mãe... E, gente, muda a vida de um cara na hora que a escola dele entende o que você está falando. Na hora em que a escola entende que aquela coisa que ele não está entendendo nada do que a criança fala é porque ela não tem nenhum artigo, nenhuma preposição, nenhum pronome, a vida do cara muda. Muda no sentido de que não é que ele passa milagrosamente a falar, mas as pessoas conseguem enxergar de outra forma. Então, saber isto, se está pegando em palavra de classe aberta, ou se classe aberta melhorou e nós estamos falando de classe fechada, que é muito mais difícil de adquirir, né? Então, e lembrar uma coisa importantíssima, quando a gente fala de semântica, de significado, a gente não está falando só de substantivo.
Não estamos falando de léxico e de vocabulário. Substantivo. Nós estamos falando de substantivo, de verbo, de adjetivo, de pronome, de preposição, de tudo, de artigo. A menino não pode. O bola não pode. O carro não é daquele, é dele. Então, parece pouco, vocês não imaginam que esse é difícil de aprender. É muito complexo. Pra gente que vai indo tudo bem, é fácil. É normal, imagina. Então, como é que você percebe isso? Se você tem uma marca sintática, uma marca gramatical, não dá para ficar trabalhando fonologia. Vocês entenderam o que eu quero dizer com isso? Então, aonde entra a divisão? Não no diagnóstico. É TDL. Comprometido, compreensão e expressão, ou só expressão, certo? Manifestando alguma expressão, o que está pior nessa expressão? E aí você vai dando os teus nomes transitórios e temporários, mudando de um para o outro, conforme a criança vai evoluindo. Acho que é isso. Tá ótimo, perfeito. E aí, para, na verdade, encerrar essas temáticas que nós abordamos, aí uma questão que foi levantada também com relação ao teleatendimento no TDL, né, as possibilidades para o teleatendimento. Aí agora tanto a Karina quanto a Mari estarão falando um pouquinho a respeito. Eu vou começar falando um pouquinho. Eu acho que eu começo dizendo que o teleatendimento já é uma realidade, né? Se a gente parar para pensar, tá todo mundo ensaiando desde março, mas eu diria que agora não mais ensaiando, agora de verdade trabalhando, né? E então a gente tem essa perspectiva ainda de continuar nos atendimentos remotos. E pensando nas crianças com TDL, eu acho que a gente tem duas frentes importantes, até em relação à faixa etária e funcionamento das crianças. Eu acho que a gente tem que pensar nesses aspectos para direcionar o atendimento, né, o teleatendimento. Quando a gente fala das crianças pequenas, os nossos parceiros de atendimento vão ser a família nesse primeiro momento. Né? Não dá para a gente pensar em colocar uma criança de 3, 4 aninhos na frente da tela e colocar imagens e achar que aquilo é um atendimento de linguagem. É óbvio que a gente já está considerando que esse atendimento é um atendimento adaptado a toda a nossa rotina de prática clínica presencial, com interação, com troca de brincar, né? Então, o brinquedo sempre foi o nosso maior instrumento de trabalho, e no teleatendimento, de certa forma, ele saiu de cena porque entrou a tela, e aí a gente tem que transformar esse brinquedo junto com a família. Então, quando eu penso em teleatendimento de TDL para as crianças pequenas, eu penso em orientação específica, em orientação direcionada para esta família, né? A gente não vai transformar pai em mãe terapeuta, não é esse o objetivo. Mas esses pais vão ter que ser as nossas mãos, né, junto com aquela criança, no sentido de possibilitar situações lúdicas de aprendizado, mas direcionadas. Então, eu acho que aí vai muito do fonoaudiólogo de verdade explicar o que a gente sempre fez em sala de atendimento, né? E aí a gente vai ter que explicar para eles. Lembra quando ele estava lá na sala o que a gente fazia com o seu filho? Então, se a gente queria lá trabalhar vocabulário, ou se a gente queria trabalhar o jogo simbólico, ou se a gente queria trabalhar a organização de frases, que tipo de material nós estávamos utilizando naquele contexto? A gente vai transpor isso para o contexto em casa, né? Fazendo junto com a família. Então, assim, aí eu acho que vai do ajuste do profissional com cada família. Tem pais que preferem a orientação, fazem e retomam para dizer foi fácil, foi difícil, isso funcionou. Tem outros pais que ligam o celular e falam, vamos junto, e aí colocam o fone e a gente está lá junto com eles fazendo, ó, mexe aqui, muda ali, e é um processo de construção. O teleatendimento não tem manual, muito pelo contrário, né? A gente está a cada dia se renovando e se aprimorando nisso, mas o que eu acho que não pode perder de foco, principalmente quando a gente fala com as crianças pequenas, são os objetivos de cada sessão e os objetivos terapêuticos a médio e longo prazo. Então, não é porque eles estão longe da gente que a gente não vai trabalhar com eles
objetivos semanais, objetivos a médio prazo. A família só vai estar mais informada sobre isso de uma forma mais concreta, né? E aí eu diria que para os que são um pouquinho maiorzinhos, a Amália vai falar sobre isso. Em alguns momentos é possível fazer, né, algumas atividades online estruturadas, com os pais do lado. Então, faz uma com a família, faz uma com a criança. Eu preciso dizer que em alguns momentos, se der, vai lá no consultório, né? E pega ele uma vez a cada 2 meses para olhar a carinha daquela criança, só para fazer um resgate do vínculo, porque isso é super importante. Então, por mais que essa orientação no primeiro momento esteja acontecendo só com os pais, traz essa criança para perto para ela ver a sua carinha, né? Porque foi muito tempo, né? A gente está muito tempo nesse atendimento. Amália, complementa, por favor. Uhum. Eu acho assim, o teleatendimento é uma realidade, mas não existe um modelo terapêutico que sirva para todos, como nunca existiu, mesmo no presencial, né? Então, assim, eu acho que vão ter fatores que são extra às crianças com TDL, que é a possibilidade de você ter uma boa internet, você lidar com o meio digital, transformar as coisas que são tridimensionais dos brinquedos para você desenvolver abstração, jogo simbólico, inteligência, linguagem, que essas coisas elas ficam mais impossíveis da gente fazerem isso via uma dimensão apenas na tela, crianças mais desatentas ou menos desatentas, então às vezes a gente tem que modificar o tempo de intervenção, às vezes diminuído, fazer menos vezes por semana, fazer algo com participação mais direta da família, e às vezes fazer alguns atendimentos, como a Karina falou, presenciais, né, para momentos em que este movimento a gente não vê, né, o teleatendimento seguindo num bom curso, ou quando há modificações grandes e que aí a gente precisa reorganizar novamente. Ela é uma possibilidade para as crianças com TDL também, como é para vários outros pacientes fonoaudiológicos, mas depende de uma série de fatores, né? Então, assim, quem acompanhou o congresso esse ano, viu uma série de trabalhos, de highlights, até mostrando um pouco de como é, quando é que tem dado certo o teleatendimento, né? Que vão desde coisas de como você prepara esse setting antes da entrada, da abertura da tela, a verificação de Wi-Fi, possibilidade ou não possibilidade, porque a família pode estar ali do lado, mas ela está interferindo em momentos que não pode interferir, ou na verdade não conseguir, né, replicar o modelo que você está tentando passar via aquele teleatendimento. Então, às vezes a família consegue ser parceira em alguns tipos de atividades que requer mais repetição daquele estímulo, mas em outras atividades talvez ela não consiga ser tanto parceira, e às vezes a gente não consegue fazer tudo que a gente gostaria de objetivo terapêutico via, como a gente falou da questão do uso de miniaturas, de brinquedos para desenvolvimento de jogo simbólico, para, por exemplo, essa criança sair de um estágio pré-linguístico para para as primeiras emissões na linguagem oral, né? Então, eu acho que tem essas variáveis que são extras ao nosso paciente TDL, mas uma série de habilidades é possível a gente tanto estimular como a gente treinar em reabilitação. As crianças que têm conseguido se encaixar no modelo do teleatendimento e os terapeutas também, porque também o terapeuta tem que ter facilidade com o mundo digital, em verificar qual é a criptografia melhor de dados para salvaguardar as questões éticas do paciente, enquanto isso, nesse sistema híbrido, não está ainda totalmente protocolado na Sociedade Brasileira de Fono, apesar da gente já ter uma série de diretrizes que podem ajudar os fonoaudiólogos nacionais e também na ASHA, onde isso já é feito, né, na Sociedade Americana de Fonoaudiologia, onde isso já é feito já há bastante tempo, né, e com o uso de uma série de recursos. Nas crianças mais velhas, então as crianças que já estão em ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, elas inclusive já estão fazendo muito uso dessas plataformas digitais para acompanhar
por exemplo, aqueles que estão em escola particular, né, para acompanhar as aulas da escola particular, e eles têm tido facilidade, uma maior facilidade em estar acompanhando esses teleatendimentos, mas a gente não pode esquecer que essas crianças têm variáveis, né? O que a gente observa é que, como a gente não tem períodos em que a gente vai dando para a criança uns comerciais entre tudo aquilo que você faz para ela processar, né, de inferência, de treino de memória, de leitura e compreensão de texto, de morfologia, quer dizer, todo o trabalho que você vai fazendo numa série de objetivos, né, eles demonstram cansaço mais rápido, né? Então, o lúdico para essas crianças mais pré-adolescentes, crianças e adolescentes, ele funciona como uma maneira de dar um respiro, porque é uma terapia pesada, no sentido de que você tem que pedir muito processamento cerebral, né, e com velocidade de processamento, que é uma dificuldade desta população, né. Então eu acho que eles têm aí uma maior facilidade em ficar sozinhos para conseguir fazer os atendimentos, depender menos da família, usar jogos e plataformas digitais e aplicativos remotos que agora servem como um reforço terapêutico, a possibilidade de aqueles que estão fazendo uso das plataformas digitais para a parte escolar, aí o domínio da tecnologia também já facilita, e está sendo muito possível agora com até as atualizações, né, de outras plataformas em que você, além do compartilhamento de tela, vocês dois conseguem produzir na mesma tela textos compartilhados, produções compartilhadas. Então, e são formas muito, tem sido formas muito interessantes de quebrar até algumas dificuldades em quando a gente quer fazer adaptação com esses adolescentes e eles não querem, para não se sentirem diferentes na sala de aula. Agora, este sistema de assistir um vídeo, assistir a aula gravada, usar o computador dentro do ambiente de aprendizagem escolar, tem auxiliado muito a quebrar, às vezes, esses preconceitos que os próprios sujeitos adolescentes não querem levar para a sala de aula para facilitar o aprendizado porque se sente diferente. Então, eu acho que a gente, né, numa pandemia que está deixando todo mundo com tantas dificuldades, a gente vai ter facilitadores também para depois um atendimento híbrido futuro. Excelente. Bom, as questões das temáticas que nós, né, pontuamos, eu acredito que foram, assim, claramente respondidas, né, acabou ficando uma complementação bem rica aí do evento, né, e as questões que estavam relacionadas aí para pedido de literatura, de material para avaliação, terapia prevalência, mais específicos, nós vamos convidar vocês que estão aqui nos assistindo a participarem do fórum que nós teremos no dia 23 de novembro, às 19 horas. Ele será ministrado pela professora Amália Rodrigues, aqui presente conosco, e teremos a moderação da professora doutora Débora Beff Lopes. Então, para você que é fonoaudiólogo e quer se aprofundar nesse assunto, para saber mais sobre avaliação, terapia, aproveite, participe desse fórum. O tema dele será TDL, aspectos semânticos e pragmáticos. Ele terá 3 horas de duração, com aula expositiva, moderação e respostas às perguntas do público ao vivo. Então não perca, imperdível. Quem quer aproveitar e mais um pouquinho, a professora Amália, a professora Débora, última oportunidade do ano, de 2020. Então, aproveitem. Então, eu gostaria muito de agradecer mais uma vez aí a disponibilidade da professora Amália, da professora Débora, da doutora Karina aqui, em estar conosco aqui mais uma vez, complementando esse evento que foi magnífico, mesmo com os contratempos técnicos que nós tivemos, foi excelente, né? Já tivemos quase 1000 visualizações do evento. Acredito que agora que com a complementação vai passar essa marca com certeza. Então foi um sucesso e agradecimento, como eu pontuei no início, nós estamos aqui complementando para ficar o evento completo aí, todas as questões do público aí serem respondidas.
E lembrando aí do nosso convite para vocês participarem do nosso fórum no dia 23, que será imperdível, excelente também. Então, muito obrigada, Amália, muito obrigada, professora Débora, muito obrigada, Karina, pela participação, parceria. Vocês querem falar alguma consideração final para a gente encerrar? Queria agradecer, né, o convite de vocês, da Open Mind, da Karina, e agradecer a presença da Débora aí para fazer essa parceria com a gente e ajudar, né, nesse outubro aí de conscientização dessas crianças. Obrigada, Amália. Professora Débora, seu áudio está fechado. Eu continuo a mesma, certo, meninas? Vocês me conhecem. É nada dá certo assim de cara. Bom, então, primeiro, né, agradecer a todo mundo que está vendo. Eu acho que mais do que meu papel na divulgação do TDL, eu vejo de uma forma muito distinta. Eu não divulguei nada, eu formei pessoas para fazerem bem feito. Então, o meu papel na divulgação foi formar e continuar formando até hoje profissionais em que eu tenho certeza e garantia que qualquer pai que chegar não vai se arrepender. Vai ter o filho bem atendido, vai ter uma condição de reabilitação para essas crianças. Então, eu acho que este foi o papel que eu cursei aí ao longo da vida. Né? Minha escolha não foi clínica, minha escolha sempre foi de formação, então é a vida dentro da universidade, é outra coisa. Hã? Obrigada. Estamos agradecendo. Obrigada. Tem que agradecer, não, tem que fazer bem feito e deixar a gente assim, aprendendo com vocês. Né? Eu agora, às vezes, falo, não vou fazer, pergunta para alguém que sabe. Eu acho que o gás tá na hora de girar. Né? O mundo tem que girar. Eu estou na reta final e muito orgulho de ter formado pessoas tão competentes quanto as que eu formei. São várias, então, maior prazer estar com vocês. E de ter participado dessas histórias todas, né? A gente tem muito que aprender sobre TDL. Muito que aprender. É só o começo. Com a ocorrência que existe do quadro, eu espero que várias pessoas nos ouçam, além dos fonoaudiólogos, os fonoaudiólogos pela qualidade do trabalho que essas crianças merecem. E quem manda alguma coisa nesse país precisa olhar, né? Alguém precisa olhar, né? Porque não dá para continuar como está e a gente tem aí um grande grupo de fracasso escolar, um grande grupo de subemprego, um grande grupo de pessoas que não conseguiram se desenvolver na vida porque tem um transtorno de linguagem que nunca ninguém sequer se preocupou em olhar, né? Então, eu acho que está na hora de começarem a olhar para essas crianças. O que eu posso fazer é falar um pouco sobre elas para quem me perguntar. Então, essa é a minha parte. Obrigada, gente. Dia 23 estarei aqui, vou assistir a aula da Amália. Atualiza a literatura, porque eu já estou muito cansada de estudar. Isso é para todos ouvirem, tá? Então, atualiza a literatura, vem os textos 19, 20, 20, quase 21. Brincadeira. Eu não faço outra coisa na minha vida. Hoje passei várias horas procurando o texto. E lendo um monte de texto igual, né? Não tem texto igual. Mas é isso, gente. Obrigada. Obrigada, professora. Karina. Obrigada, Karina. Eu queria muito agradecer a Amália pela competência, pelo exemplo, professora Débora pela generosidade de compartilhar o saber, e quando ela disse que o principal objetivo é tornar isso cada vez mais conhecido, de pessoas saberem sobre o TDL, é genuíno, né? Acho que um dos grandes objetivos da Open Mind é trazer conhecimento dos fonoaudiólogos. Então, eu estou nesse time com esse objetivo de trazer para os fonoaudiólogos conhecimento científico, para que eles possam ser instrumentalizados para trabalhar bem, para atuar cada vez melhor. E é muito bom contar com parceiras e com exemplos e com
profissionais tão competentes. E mais ainda poder fazer isso no mês de divulgação do TDL, né? Então, acho que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo nesse mês, mas o objetivo maior continua, que é continuar estudando. Então, muito obrigada. Nós que agradecemos. Então, continue nos acompanhando nas redes sociais. Não percam o fórum, inscrevam-se no fórum, que está imperdível. E vamos estudar juntos. Até mais!